Oi, 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 meus amigos concurseiros e concurseiras, voltando aqui então. Estávamos falando, né, na aula anterior aí sobre alguns aspectos específicos no que diz respeito ao atendimento. E vamos continuar falando disso. Temos alguns outros aspectos que nós temos que abordar, certo? Então vamos voltar lá, dá uma olhadinha ali para nós, ó. A gente tem agora o sexto aspecto que a gente tem que levar em consideração, que diz respeito à descrição. Espera aí. Muita calma nessa hora. Olha só, então diz assim, né? O atendente ele deve ser prudente, ter discernimento, sensatez, quando fornecer uma informação ao cliente, ao usuário. É necessário manter-se reservado sobre o que o cliente lhe diz. Bom, essa descrição, concurseiro, né? Ela tem dois aspectos que tem que ser levado em consideração. Um diz respeito à questão no que diz respeito à etiqueta empresarial, a etiqueta, ou seja, principalmente no que diz respeito à questão de vestimenta, perfume e linguagem de se utilizar, né? Tem que ser uma linguagem formal, a não ser que seja um direcionamento, uma diretriz, melhor dizendo, da organização, certo? E é claro que você, né, no caso da mulher, a roupa não deve ser muito decotada, não deve ser muito curta. No caso do homem, a vestimenta deve ser mais formal, ou, né, claro, que se a organização tiver uma determinação do tipo uniforme, é isso que você deve seguir, mas do contrário, tem que ser mais formal. Agora, existe um outro aspecto no que diz respeito à descrição que eu gostaria de falar com vocês, né, um pouco mais, que diz respeito ao quê? Ao conteúdo, à informação. Vamos ver um exemplo hipotético, concurseiro, você é um servidor de um banco, por exemplo, tá? Aí o cliente diz para mim, traz informações para você sigilosas, sei lá, do tipo, olha, né, eu quero abrir uma outra conta aqui porque uma bobagem, né? Porque essa conta que minha esposa não pode saber, porque essa é da outra esposa, né? Alguma coisa assim. Então, meu querido, aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ele está te dando uma informação sigilosa. E você tem que fazer o quê? O que diz lá para nós, ó. Volta lá. É necessário, certo? É necessário manter-se reservado sobre o que o cliente lhe diz. Ou seja, você tem que ter, né, um aspecto, uma conduta profissional e ser discreto, né? Isso não, é claro, não infringindo a lei, isso não lhe cabe. Então, a finalidade que ele tem nessa situação é dele, não está infringindo a lei, né? Tá dentro das diretrizes, das normas da organização, não lhe diz respeito, digamos assim. Então você tem que ter esse filtro e ser muito discreto aí, não repassar essa informação tem que tá contigo, você não pode repassá-la de fato, certo? Bom, seguindo lá então, né? Ops. Agora sim, vamos lá, né? Aqui diz respeito, eu tô aprendendo, gente, não liga não, viu? Ó, conduta, certo? Conduta. Ó, conhecer e respeitar o que nós falamos agora, concurseiro, ó, as normas internas, né? A sua conduta, a forma, o que é a conduta, né? É a forma com que você age, com que você vai agir dentro da organização. O que pode, o que não pode, vem de acordo com a conduta. E a melhor forma de você estabelecer as diretrizes no que diz respeito à conduta é o quê? Seguindo, né, as normas internas. Ou seja, as normas, as diretrizes que a organização coloca para você, para que você possa, de fato, segui-las. Aliás, né, é até meio óbvio. Se existe uma diretriz a ser seguida, você deve segui-la, naturalmente. Ah, como que eu devo fazer nessa situação? Se existe uma diretriz de como você deve agir, é assim que deve acontecer. Muito bem, né? Ó. E aí ele continua assim, postura profissional, ó. Lembrando que você é o quê? É um representante da organização, certo? É um representante da organização. Então, meus queridos, o que eu tenho que levar em consideração que assim, ó, por mais, aliás, isso aqui é um destaque, já caiu em prova também, muito cuidado, né? Por mais que você não esteja na organização, por mais que você não esteja no ambiente profissional, ou seja, dentro da empresa, né? A tua postura, ela sempre tem que ser profissional, certo? Tem aquela famosa história, né? Você já passou, rolou muito aí na internet, do cidadão que trabalha na empresa X,
de refrigerante, e aí tem uma foto do cara lá no horário de trabalho, dentro do carro da empresa, com o uniforme da empresa, tomando um refrigerante Y. Já viram isso ou não? É uma foto famosa que tem aí, ou seja, não teve o quê? Uma postura profissional em relação à sua atividade. Espera-se que eu não vá, por exemplo, no que diz respeito, né, à ética, que eu não vá falar mal do meu cliente, né? Vamos ver se o produtor traz para nós essa foto famosa ali do rapaz. Olha lá, tá lá para nós. Dá uma olhada lá para vocês verem, né? Que eu mencionei para vocês. Olha que bonito, olha, ele trabalha na Pepsi e está tomando o quê? Um refrigerante da Coca, né? Ou seja, faltou uma conduta adequada para o cidadão, certo? Ele esqueceu que ele trabalha no principal concorrente, o miserável, não é isso? Então, meus queridos, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu preciso realmente ter essa conduta. No que diz respeito à atividade dentro do HC, ou numa atividade mais burocrática, mais administrativa, veja, eu preciso realmente, né, além da questão do respeito, da descrição que nós já falamos, né, da gentileza, do que diz respeito à conduta, do que diz respeito ao dia a dia, perdão, essa conduta ela tem que também seguir as normas da empresa, né? E a empresa certamente, muitas vezes a gente ocorre assim na prática, né, um servidor, um funcionário fala, eu não entendo por que isso funciona dessa forma. Acredite, meus queridos, né? Se funciona dessa forma é porque alguma coisa fez com que se estabelecesse aquela diretriz. O que não te impede de, no momento adequado, sugerir uma melhoria, sugerir uma revisão de determinada norma. As revisões ocorrem e devem ocorrer, como já aconteceu em prova, já apareceu, né? Prova, se não me engano, da Cisgran Rio, certo? Que essas normas devem ser revisadas, mas no momento adequado. Até que isso aconteça, eu devo seguir essas normas e devo ter, sim, uma postura profissional. Bom, continuando lá, certo? Para que eu possa, né, estabelecer uma conduta adequada, eu preciso o quê? Né? Conhecer os valores culturais da empresa, da instituição onde eu trabalho. É fundamental que eu tenha um conhecimento, né? Quando a gente fala lá cultura organizacional, fazendo um adendo aqui, a cultura ela tem muito, né, tem muita relação com o que diz respeito aos valores, onde se estabelece, por exemplo, a missão, a razão de ser da organização, a visão, o que ela busca para o seu futuro e através de quais valores ela vai estabelecer a busca desta visão, onde ela quer chegar. E esses valores, né, são estabelecidos muitas vezes pelos os criadores, né, da organização, bem como no que diz respeito ao dia a dia, os valores que vão sendo inseridos de acordo com os profissionais que ali trabalham. Eu, enquanto profissional, preciso, se eu sou, né, por exemplo, um novo servidor, estou entrando agora, eu preciso conhecer esses valores. E, aliás, aqui, né, fica um destaque importante que, às vezes, o profissional, ele desconhece esses valores e, algumas vezes, pode acontecer do valor da organização ser diferente do meu valor pessoal. E aí pode ocorrer conflito, aí pode ocorrer insatisfação e aí por diante. Então, é muito importante que eu, enquanto profissional que vá adentrar uma organização, tenha conhecimento desses valores para saber se eu estarei de uma forma, digamos, tranquila, né, ou aceitarei os valores da organização, porque eu preciso aceitar para que eu tenha, né, a conduta profissional adequada. Bom, continuando aqui, ó, a conduta de qualquer colaborador, funcionário, servidor, deve ser, né, a mesma dentro e fora do seu ambiente de trabalho, como nós falamos agora há pouco. Eu preciso, né, ter uma conduta ali, o exemplo lá do que a gente mostrou lá, a imagem do cara da Pepsi tomando uma Coca, né? Não espero, principalmente para o servidor, meu querido, né? Não espero que somente no ambiente de trabalho eu tenha uma conduta adequada, mas fora dele eu continuo sendo o quê? Um representante da organização. Então eu preciso agir dessa forma, ok? Vamos lá, seguindo. Eu não sei mudar, comandante Hamilton. Não adianta, vamos lá, né? O item 8 diz para nós aqui o seguinte, ó, certo? Atenção e interesse, ó. Uma pessoa atenciosa demonstra consideração, né? Personaliza o atendimento, certo? Então, meus queridos, assim, ó, né? A atenção tem a ver lá com o ouvir que nós falamos, certo? E eu preciso estar interessado. Isso tem a ver também com o que nós vamos falar daqui a pouco, a questão da empatia. Eu preciso realmente demonstrar
que eu tenho interesse, demonstrar que eu estou dando atenção devida para o cidadão que está ali. Isso é fundamental num bom atendimento e se eleva a qualidade de maneira extraordinária. E para que eu possa, né, fazer isso, eu preciso o quê? Conhecer, entender, buscar compreender, que é o que o nosso outro item diz ali na seguida, qual é a real necessidade da pessoa, daquele cidadão, certo? Até porque, meus queridos, muitas vezes, né, através da atenção e interesse que vai ocorrer, o que nós falamos lá no começo da aula anterior, a questão da triagem, né? O que seria a triagem? O que eu vou o quê? Dar a melhor orientação, concluir se ali é o local adequado para aquela execução da necessidade do serviço que está sendo buscado ou não, né? Então, assim, por exemplo, se eu não der até a pessoa falar, eu preciso resolver problema X. Se eu não tiver o interesse, objetivo que eu devo ter por aquela resolução, ou não estiver dando a atenção devida, o que vai acontecer? Eu vou orientar de maneira inadequada. Então, eu preciso estar atento, né? E realmente me interessar no que diz respeito ainda à empatia, que nós vamos falar, ou seja, me colocar no lugar do cidadão para que eu possa trazer a melhor solução para o seu problema, né? Veja o que diz para nós aqui na sequência. Olha só, busque, né, compreender o que a pessoa está procurando ou desejando resolver, certo? Para que eu possa, realmente, muitas vezes acontece o quê? Do cidadão, ele vem buscar, né, uma determinada necessidade e ele acha que a solução é X, mas você, enquanto profissional que está ali, sabe que, de maneira Y, aquele problema vai ser resolvido de uma forma mais rápida ou ainda de uma melhor forma. Então, eu preciso estar atento a isso também, ok? Bom, questione o usuário, né, demonstrando interesse, né, se não compreender o que ele deseja. Meus queridos, isso, né, diz respeito ao quê? Se eu não sei, se eu tenho dúvida, pergunte. Simples assim, né? Ah, não entendi o que ele quer realmente. Eu vou questionar, claro, de forma adequada, discreta, certo? Mas eu preciso compreender a real necessidade para dar a melhor orientação. E para finalizar, né, a questão aqui, o que diz respeito à empatia, que nós mencionamos, coloque-se no lugar do cliente cidadão, né? Ou seja, empatia pura. Por quê, meu querido? Quando nós nos colocamos no lugar, né, do cliente cidadão, a gente começa a sentir a real necessidade. Você fala, puxa, isso realmente é necessário, realmente é preciso que se estabeleça. E aí a coisa facilita, parece que flui mais o desenvolvimento, ok? Vamos seguindo lá? Agora eu vou conseguir mudar. Muita calma nessa hora. Olho no lance. Não mudou. Ô, produtor, olha no lance. Olha, não vai, produtor. Não vai com a minha cara, viu? Olha lá, 1, 2, 3. Olho no lance. Olha lá. Muito bem, meus queridos. Aqui, ó, para tudo. Vem cá. Para tudo, meu querido. Você tá com sono? Agora é hora. Vai lá no banheiro, né? Chacoalha o rosto, lava o rosto lá, toma um café, toma um chá, um energético, não sei o que você vai tomar. Menos bebida alcoólica, por favor, que agora é hora de estudar. Mas acorda, destaque, por favor. Foca agora, né? Foco, destaque. Por quê? Porque isso tem aparecido em algumas provas para nós, então eu preciso que você realmente fique atento. Olha o que está dizendo ali, vem cá. Olha só, no ano de 1991, foi estabelecido a famosa GESPública, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Já vou explicar, muita calma nessa hora. E aí, em 99, olha o que aconteceu com esse programa em 99. Vamos ver, peraí. Olha o que aconteceu em 1999, a GESPública estabeleceu um foco, no melhor atendimento, certo? E aí ela desenvolveu o chamado IPPS, que é o Instrumento de Pesquisa Instrumento Padrão de Pesquisa e Satisfação. O que é esse IPPS? Ele verifica o nível de satisfação dos usuários de um serviço público e foi desenvolvido para se adequar a qualquer organização pública prestadora de serviço direto, né, ao cidadão. Ou seja, meus queridos, esse IPPS, né, ele tem relação, como já apareceu em algumas provas, e aí, assim, se eles quiserem complicar a nossa vida, se eles quiserem complicar a nossa prova, né, um plus, eu prefiro pecar com vocês por excesso, né, do que por falta. Se eles quiserem complicar a nossa vida, eles podem questionar do que se refere ao IPPS. Então, tá lá, IPPS, ele vem o quê? Referente à GESPública, ao programa, né, da GESPública, que é um instrumento, certo? Que
padroniza na busca do quê? Da pesquisa para saber se o cidadão ou usuário está satisfeito com o serviço. Né? Ele é um quê? Um indicador, né? Uma referência. O que é um indicador? Né? Uma referência que vai buscar para saber se o cliente está satisfeito ou não e o que eu devo melhorar. Beleza, beleza, beleza? Muito cuidado com isso aí. E agora, depois de falar, né, do gesto público, eu gostaria de fazer o que com vocês? Gostaria de fazer um... Ah, acertei, hein? Ó. Você viu como o treinamento ele é importante? Vou voltar para cá. Vocês viram como o treinamento é importante? Ó, tentei, errei, tentei, errei, tentei, errei, tentei, errei. Tudo bem, eu sou burrinho, tentei várias vezes, errei. Mas agora eu acertei, gente, né? Acertou o quê? Você falou, gordo ridículo. Tá? Acertou o quê? Mudei de tela. Veja como é importante isso, conseguir mudar sem o produtor me ajudar. Isso serve de lição para nós. Você, ó, eu fiz um exercício, nós vamos fazer exercício agora. Fiz um exercício, errei. Fiz outro, errei. De repente você começa a acertar. Fiz um concurso, não passei. Fiz outro, não passei. Vai desistir? Não vai desistir. Você vai continuar e quando você vê, você está classificando e quando você vê, você passou. Por que não agora? Por que não nesse concurso? Né? Amém? Amém? Sim. Vamos lá. Olha aqui o exercício. Retardado completo. Vamos lá, meus queridos. Então eu tenho aqui, ó, o exercício da banca CESP, tá? Ou seja, espera aí que eu não mudei aqui, eu só para falar que acertei já fiz cagada. Desculpa, não pode falar cagada, fiz fezes. Vamos lá, o primeiro exercício aqui, então, é da banca CESP, tá? E diz assim, ó, é uma afirmativa, né? Para quem não sabe, a banca CESP, ela trabalha com afirmativa, né? Não é assim múltipla escolha, ABCD. É uma afirmativa que você tem que dizer se essa afirmativa está certa ou está errada. Vamos lá? Olha o que diz para nós, ó. Se um grupo de trabalho, quando um membro fala, outro atualmente o interrompe com piadas acerca do assunto ou com relato de caso irrelevante, a possibilidade de que esse grupo venha a funcionar como equipe eficaz será diminuída, certo? Eu trouxe esse exercício aqui para nós, né, porque ele fala de um item que certamente vai existir na nossa prova, que refere-se ao trabalho em equipe, tá? Agora, aqui, a gente vai falar mais sobre isso no decorrer, mas aqui eu trouxe também para a gente destacar o seguinte, que é uma referência de uma relação do que diz respeito ao público interno, né? A gente fala muito do público externo, mas ele também tem relação com o público interno. Bom, voltando aqui, ó. Então ele está dizendo em outras palavras aqui, ó, eu tenho uma equipe, um grupo de trabalho, né? E aí, sempre que um cara fala, né, o outro tira sarro, o outro interrompe com piadas do assunto, ou relata que o que ele está falando é irrelevante. Quando isso acontece, certo? Ó, a possibilidade que esse grupo, ou seja, que essa equipe venha a funcionar, que esse grupo de trabalho, perdão, venha a se transformar numa equipe, ou seja, numa união com o mesmo objetivo, será diminuída? O que vocês acham? Está correto isso? Vamos traduzir isso aí, né? Você tem um grupo lá de trabalho, pessoas que estão trabalhando, né, numa mesma organização, e aí o gordinho ou o careca, no caso eu, porque eu sou gordo e careca, né? Sempre vou lá falar assim, mas e se a gente fizesse assim? Daí tem outro lá, uma letra, né? Não, isso aí tá errado, fica zoando. Eu cara, o que você tá falando, meu? Se liga, né? Meu, se liga. Fica sempre tirando sarro lá. O que vai acontecer? Provavelmente, esse grupo não vai se transformar numa equipe, né, pessoas com o mesmo objetivo. Essa probabilidade, de fato, ela vai ser o quê? Diminuída, certo? Então, meus queridos, eu posso afirmar, sim, que numa circunstância como essa, numa situação como essa, a probabilidade de esse grupo de trabalho se transformar numa equipe será reduzida, será diminuída. Portanto, essa afirmativa aqui, ela está o quê? Está correta, está certa. Beleza, beleza, beleza? Muito bem. Vamos continuar lá então. Vamos ver se eu sei trocar de novo. Ah, que agora mudou, né? É por isso, produtor, que mudou o arquivo, tá? Não fui eu que errei, não. Mudou o arquivo. Muito bem. Olha só, meus queridos. Aqui, ó, vamos falar um pouquinho agora sobre algumas atitudes que nós devemos evitar durante o atendimento. Bom, nós falamos até agora, né,
sobre alguns aspectos específicos que a gente deve aplicar no dia a dia do atendimento, correto? Agora não. Agora nós vamos falar que alguns aspectos nós devemos evitar, que nós não devemos fazer no dia a dia, no decorrer de um atendimento, certo? Para começar lá então, ó, primeira coisa, e aqui, meus queridos, né, volta só um pouquinho aqui, por favor. Vamos voltar lá para outra câmera aqui, vem cá. Ojos en los ojos, ó. Muitas dessas situações, meu querido, né, a gente trata com bom senso. Por isso que eu comecei o curso falando para vocês, né, a gente já foi atendido, a maioria absoluta de nós, e alguns de nós já atendemos também. Então a gente sabe mais ou menos como deve agir. No mínimo, mais ou menos, a gente sabe como deve agir. Agora, meu querido, a banca, os organizadores, o professor que está desenvolvendo a tua prova, ele também sabe disso. Então eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque ele pode buscar nos confundir. E esse tipo de questão a gente não pode errar realmente, certo? Voltando lá então. A primeira coisa que eu não devo, então, agir, não devo ter como atitude durante o atendimento é o quê? Eu não devo demonstrar irritação, cansaço ou preocupação, certo? E aí já vem uma solução para isso aqui, ó. Se tem algum problema particular, resolva-o quando sair do ambiente de trabalho. Fácil na prática, na teoria, né, concurseiro? Tão fácil na prática, a gente sabe que não é assim. Agora, o que o concurso quer de nós? Ele quer a prática ou quer a teoria? Ele quer a teoria, certo? Então, meu querido, por mais que você não consiga fazer essa separação no dia a dia, faz de conta que você sabe fazer essa separação, tá? Eu não devo demonstrar irritação, não devo, né, demonstrar que estou cansado, muito menos preocupado. Ou seja, né, na prática eu devo ser meio robô, é isso que a organização espera. De fato né? Mas tirando a prática um pouquinho de lado, certo? O que na verdade, a organização quer? Que você separe as coisas, né? Eu sempre brinco o seguinte, né? Você é melhor estar irritado, cansado e preocupado trabalhando ou tudo isso desempregado, né? Então, eu acho que é melhor a gente separar para evitar qualquer tipo de eventual problema. Então, assim, é claro que tem dias que a gente está mais irritado, é claro que tem dias que a gente não dorme direito ou por alguma situação extraordinária a gente acaba estando um pouco mais cansado, mais debilitado, bem como alguma situação extraordinária também pode nos trazer preocupações. O que é a solução? É que eu separe as coisas realmente, né? Que eu possa focar no trabalho, nas atividades profissionais durante o horário de trabalho e que, fora desse horário, eu resolva outras situações. Por quê? Porque senão vou ter um outro problema, né? Então eu não devo, de forma nenhuma, transparecer e demonstrar qualquer tipo de irritação, cansaço, preocupação ou situações do gênero. Isso deve ser evitado, ok? Voltando lá, né? Cuidado com isso aqui, concurseiro, muito, muito, muito cuidado, ó. Eu devo evitar utilizar linguagem técnica pouco conhecida. Utilize uma linguagem clara ou simples. Meus amigos, isso é tão comum, tão corriqueiro de acontecer nas organizações, né? Principalmente assim, organizações que trabalham às vezes com patrimônio ou coisa do gênero. Então você tem lá, por exemplo, siglas. Hoje em dia, né, existem as questões de software, de sistemas, e muitos desses sistemas acabam adequando siglas, né, a determinadas informações, produto, coisa do gênero. Do tipo assim, sei lá, né, aqui a caneta para o sistema ela é PW2. E aí eu começo a me referir a essa caneta como PW2. Aí chega um cliente e fala assim, eu quero comprar uma caneta para a lousa digital. Ah, tá bom. PW2? É a PW2? Ele pergunta para vocês, fala, PW2? Vou saber que não posso falar, que sêmen que é, né? Essa caneta. Ah, eu conheço como caneta, tá entendendo? E isso, meus queridos, existe um outro fator que a gente precisa levar em consideração, que é o quê, né? É a rotina. A rotina, às vezes, faz com que a gente acabe utilizando essa linguagem técnica, que é um erro. Eu não devo utilizar essas linguagens técnicas no meu dia a dia profissional. A questão é o seguinte, eu tenho conhecimento dessa linguagem técnica, mas não o meu interlocutor, não o meu usuário, não o meu cliente, certo? Ele não tem conhecimento, certo?
na área de saúde, isso a gente tem que tomar bastante cuidado, certo? Por quê? Tem esses termos técnicos, termos científicos que os médicos usam e que você não sabe do que se trata, certo? Então, eu, enquanto intermediário numa relação médico-paciente, eu preciso o quê? Ter conhecimento dessas informações para poder esclarecer e poder dar o direcionamento adequado sem utilizar essas terminologias técnicas, como diz para nós lá o slide, ok? Bom, além disso, meus queridões e queridonas, olha só, né? Jamais devo estabelecer interrupção à fala do cliente, certo? Jamais devo estabelecer esse tipo de interrupção. Veja, essa é uma situação que a gente tem que tomar bastante cuidado, sabe? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Por quê, meus queridos? Às vezes, né, a gente está com pressa, tem outros usuários para serem atendidos, mas aquela situação em que o cliente está informando para eu, enquanto atendente, ela tem relação ou pode relacionar com uma solução mais adequada para o problema dele. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir. Então, assim, regra, jamais devo interromper o cliente. Eu devo esperar a conclusão do seu raciocínio para que eu possa colocar a minha opinião, a minha informação. Jamais devo interrompê-lo, certo? Bom, além disso, né, eu tenho também que, ou não devo jamais, né, demonstrar insegurança no que diz respeito ao atendimento, à forma do atendimento, né? Insegurança, pensa comigo, você vai comprar uma TV, um exemplo de atendimento, claro, do setor privado, mas para ficar bem claro isso, tá? Você vai comprar uma TV, e aí você pergunta assim pro vendedor, tem a função X? O vendedor, eu tenho que perguntar. Ah, tá bom, mas e a função Y, tem? Tipo, super básica, aquela informação simples. Ah, eu preciso confirmar ali. O que vai acontecer? Você vai ficar inseguro? Poxa, você pensa comigo, o cara não sabe o que está vendendo, ele pode vender uma coisa errada para mim. Provavelmente você vai buscar um outro profissional, uma outra organização. Pensa num aspecto de saúde, então, né? É natural que você queira ser atendido por um profissional que tenha segurança. E quando essa segurança refere-se ao quê? Que tenha conhecimento e saiba do que está falando. E para que eu adquira esse conhecimento, para que eu saiba do que eu estou falando, o que eu preciso fazer? Estudar, aprender, ser treinado para que eu possa transmitir as informações de forma adequada, certo? Então, a solução para não estar inseguro, para que eu não demonstre insegurança, é o quê? O conhecimento, o treinamento. Beleza, beleza, beleza? Seguindo lá. Olha, eu sei mudar, viu? Ainda lá, ó, né, para a gente fechar essas atitudes aí que não devem que devem ser evitadas, melhor dizendo, ó, não sei, né? Jamais, meus queridos, eu jamais devo dizer não sei para o meu cliente. O não sei deve ser extinto do vocabulário de uma relação organização-usuário, organização-cliente, em que está sendo desenvolvida ou aplicada por um colaborador, ou seja, um atendente, através, obviamente, de um atendimento. Eu não posso acontecer isso, né? Desculpem, isso não pode acontecer. O que eu preciso fazer? Eu preciso adquirir essa informação. Para isso que a gente viu lá a questão da organização, em que eu tenho lá na aula anterior, em que eu preciso ter se eu não tenho as informações à mão ou memorizadas, eu preciso ter uma referência, uma colinha para que eu possa realmente esclarecer. Ah, mas não tem. Vamos colocar a seguinte situação, concurseiro. Eu não tenho essa informação ali, certo? Busquei na colinha, não tá, ou seja, é uma situação nova. Aí eu digo não sei? Não, eu não posso dizer não sei. O que eu preciso fazer? Buscar a informação. Se eu não tenho, claro que o ideal é que eu tenha ali, o ideal é que eu resolvo. Mas se eu não tenho essa informação, o que eu devo fazer? Buscar essa informação, né, com o meu superior ou com um colega que tenha mais experiência, com alguém, de maneira que o meu cliente, o usuário, ele não fique sem a informação, certo? E aí, cuidado com o seguinte, né, meus queridos, eu não devo simplesmente, vai lá e fala com o fulano, certo? Claro que eu não devo abandonar meu posto também, mas o ideal é que o quê? Que eu traga a solução para ele, que ele saia dali do meu posto de trabalho com a solução. E isso que se espera, é esse o adequado, o correto no que diz respeito à transmissão da informação para o meu cliente, para o meu usuário. Beleza, beleza, beleza?
Vamos continuar então? Não, pera lá, beleza nada. Calma, volta aqui, volta aqui. Meus queridos, agora nós vamos começar um outro assunto, então é melhor a gente travar por aqui, já estamos com o tempo aí estourando mesmo, a gente vai travar por aqui. É um bom momento agora para você ir lá, né, fazer aquilo que só você pode fazer, tá bom? E aí você volta, vamos começar um outro assunto na próxima aula. Um grande abraço, bons estudos, bons exercícios e até a próxima aula. Valeu, gente!